Então, boa noite. A gente vai falar hoje sobre esse livrinho aqui, que é acho que se não me engano é o menor romance que o Dostoiévski escreveu. É o Memórias do Subsolo, tem algumas traduções que colocam como Notas do Subsolo, Notas do Subterrâneo, ou Notas do Subsolo, enfim. E esse livro aqui, ele foi escrito por Dostoiévski em 1964. O que é significativo nessa data, nesse ano específico, que a gente vai entender aqui, dentro da nossa conversa, é que foi um livro que ele fez após os anos da prisão dele, ou seja, ele tinha, antes dele ser preso, ele frequentava um círculo de Bielinsky, que era um círculo de intelectuais. Bielinsky era um crítico literário muito famoso na Rússia, muito conhecido e muito respeitado, e foi o primeiro que, quando ele leu o primeiro romance do Dostoiévski, que é o Gente Humilde, né? Ele leu, chorou e ficou emocionado e assim, colocou o Dostoiévski num pedestal. O Dostoiévski, um escritor novo, né, com o primeiro romance dele, assim, digamos assim, bombando, né, como se fosse você escrever seu livro e o Lacombe, algum desses grandes influenciadores, fizesse uma resenha te jogando lá para cima, né, e você ficasse famoso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, por conta disso, né. O Jordan Peterson lê seu livro e fala assim, puxa, esse cara aqui escreveu o melhor livro da década. Isso tem peso, né? As pessoas iam querer saber que livro é esse, que uma pessoa com a autoridade do Jordan Peterson, do Lacombe, seja lá quem for que você achar que tem essa autoridade, e esse foi o caso que aconteceu com Dostoiévski. E ele começou a frequentar esse círculo de esquerdistas, né, socialistas, eram pessoal meio adeptos de Charles Fourier, né, Fourieristas, que eles falam. Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho o que é isso. E ele passou alguns anos na Sibéria. Depois da Sibéria, ele passou alguns anos servindo comunitariamente, né, no exército, como soldado raso. E aí ele escreve esse Memórias do Subsolo. Primeiro, no momento em que ele estava com um problema gravíssimo em casa, a esposa dele estava morrendo, né, estava doente, estava numa situação grave, já morrendo, ali a primeira esposa dele, né, de tuberculose, com problema de dinheiro. O Dostoiévski vai passar a vida inteira dele com problemas financeiros, pegando dinheiro emprestado, aí adianta dinheiro do editor, aí ele tem que escrever o livro correndo, porque ele está devendo, se ele não entregar até um prazo, o editor ficaria com os direitos de todas as obras dele. Foi daí que ele conheceu a segunda mulher dele, a Anna Grigorievna Dostoiévskaya, que que era estenógrafa, e ele contratou ela para escrever um romance que ele tinha que entregar. E aí um detalhe mais interessante é que o livro ele é um pouco fora da curva de toda a obra do Dostoiévski, porque ele não vai escrever mais nenhum livro assim com essa mesma pegada. Você não vai ver mais livros do Dostoiévski com essa pegada de assim tão filosófica, como é esse livro, com esse tipo. Ele é dividido em duas partes, né? Uma primeira parte onde ele faz várias reflexões mais filosóficas, e uma segunda parte onde ele conta uma história, né, do homem do subsolo, um cara que a gente vai ver aqui bem abjeto. E essas ideias que ele trata no livro são ideias que estavam fervilhando na mentalidade, na sociedade russa daquela época. E aí tinha um livro que tinha sido publicado um ano antes, que estava assim, sucesso de bilheteria, que era o livro O Que Fazer, de um cara chamado Chernyshevsky, que ele escreveu esse livro. Esse Chernyshevsky também era crítico literário, e esse livro dele tinha teses bem socialista mesmo, bem assim, era um livro que ele fala de uma tese do castelo de cristal, onde ele vai defender ali o racionalismo, vai defender o socialismo. E detalhe, esse Chernyshevsky, ele é um cara que ele foi criado num lar cristão, ele era cristão, ele foi para a faculdade na Rússia, porque você tem alguma coisa na vida, você tinha que ou ir para a academia militar, ou ir para a faculdade, e lá na faculdade já estava tudo dominado pelos esquerdistas, pelos socialistas. Isso em 1800 e bolinha. Agora você imagina que em 1800 e bolinha, a Rússia já estava com as suas universidades dominadas e tomadas pelas ideias socialistas. Vinham da Europa, né? Já estava tudo aquilo ali fervilhando na mentalidade dos jovens, então já tinha as raízes ali da ideologia de gênero, já estava ali. Esse romance do Chernyshevsky, ele fala de poliamor, porque é um casal, aí tem uma outra amante, aí eles entram em conflito, aí a solução que ele propõe é mais amor, então eles têm que se juntar e ficar os três em um triângulo amoroso, e aí ele desenvolve essa ideia socialista e revolucionária, só que ele faz tudo em metáforas, porque tinha uma censura muito pesada. Então ele escreve ele tinha sido proibido de escrever livros assim, mais filosóficos, mais teóricos, mas ele foi autorizado a escrever romance. Aí ele faz esse romance. Quem já leu, eu não li, mas quem já leu, diz que é horrível, um livro assim, ruim de ler, não tem história, é um negócio meio esquisito, mas que ele conseguiu colocar chaves mentais ali naquele livro que mexeu, que virou a cabeça de todo mundo. Eu, pessoalmente, até acho que tem uma questão espiritual por trás disso, porque
assim, para as pessoas terem sido trabalhadas dessa forma e afetadas. E aí o Dostoiévski, quando ele escreve o Memórias do Subsolo, ele estava muito preocupado com essas ideias socialistas, ele estava preocupado com o niilismo, né, que é aquela descrença total, que também tinha grupos, né, niilistas assim, muito fortes, e com o racionalismo, né, que acaba sendo tudo o mesmo muito ar de coisa. Né? O socialismo ele traz todas essas coisas que a gente percebe hoje, assim, por exemplo, o racionalismo no sentido assim, de negar tudo que é espiritual, de negar tudo que possa ter inspiração sobrenatural, o niilismo como uma descrença na humanidade, enfim, todas essas ideias, elas começam a ser rechaçadas por Dostoiévski nesse livro, né? E ele faz isso através da criação de um personagem que é o homem do subsolo, né? E o Dostoiévski ele estava muito impregnado. Depois que ele saiu da prisão, ele ficou muito mais religioso. Ele era ortodoxo, né? Ele teve experiências, assim, ele viu experiências espirituais muito marcantes na cadeia, né? Na catorga, que ele ficou numa cadeia chamada catorga. Que ele foi preso porque ele participava de um grupo revolucionário, o Círculo de Bielinski, que era um círculo socialista, que estava ali pregando revolução, e como havia uma repressão, e o Dostoiévski, ele na época, tinha espiões do czar nesses grupos todos. Então o Dostoiévski ele acabou se envolvendo, fez leituras de textos em público que tinham um teor revolucionário, né? Isso, exatamente. Só que é um negócio muito doido, porque você pensar assim, havia muitos desses círculos, os socialistas, eles conseguiram firmar as ideias deles na sociedade através dos intelectuais, através da cultura, que é uma coisa que a gente sempre tem falado para o pessoal, não é a política que vai mudar as coisas, tudo que acontece na política é só um reflexo da cultura. Se você não tiver na cultura uma base muito forte, a política não sustenta. As pessoas instintivamente, elas tendem a ser mais conservadoras. Isso é instintivo do ser humano. Você tende a ser conservador, você tende a ser mais fechado, você tende a entender o conceito de propriedade privada, que é um conceito conservador e liberal. Isso é natural das pessoas. Uma criança, ela pega um brinquedinho e fala, é meu. Né? Só que o que esse pessoal faz? Eles entram nos círculos intelectuais, escrevem livros, ocupam as cadeiras nas universidades, formam a cabeça dos jovens. Agora você pensa, um jovem hoje indo para uma federal, quase que um decreto de morte desse jovem. Eu, por exemplo, não quero que minha filha vá para uma federal. Por mais que minha filha tenha uma boa formação, por mais que eu tenha ensinado tudo bem, direitinho para ela, eu não quero. Eu prefiro me sacrificar, fazer o que for possível para pagar uma faculdade. Eu prefiro até que ela nem vá para a faculdade. Porque ali é um lugar onde eles vão massacrar a mente dela, a psicologia dela, a psique dela, para ela distorcer a mente dela. Isso já está acontecendo agora no ensino médio, já está acontecendo no fundamental, tudo, porque está muito dominado isso. E o livro de Tchernitchev, ele desenvolve a ideia do castelo de cristal, que é como se fosse um lugar assim, onde que não tem, é tudo de vidro, todo mundo vê o que todo mundo está fazendo, onde as pessoas só vão se esconder um pouquinho ali para poder fazer suas necessidades sexuais, digamos assim, né? Mas o resto, como se fosse uma sociedade transparente. E o interessante é o seguinte, que tinha na época já o livro do Thomas More, né, Utopia, tinha o livro do Aristóteles, né, que ele também fala da cidade, a cidade ideal, né, tinha literaturas falando sobre lugares ideais, mas sempre essas literaturas eram em tom de crítica, era para mostrar que era impossível ter essa cidade ideal. Só que no livro do Tchernitchev ele trata como se fosse uma coisa desejável, e ele coloca ali algumas chaves para ativar na mente dos jovens a verve revolucionária. Então você pensa, que loucura tudo isso. E aí a gente vai para a história. A história do livro é um homem do subsolo, é um homem do subterrâneo. Ele era um funcionário público, sádico. Um homem muito doente, que tinha um grande mal, e ele também era maldoso, assim, ele era perverso, assim, na essência dele, ele fazia maldade, então ele se divertia, por exemplo, em humilhar os solicitantes, né? Ele fala que aquelas pessoas que vão lá pedir alguma coisa, né? Você não anda com o meu processo, e ele sentia prazer em deixar essas pessoas humilhadas, em enrolar o andamento, e bolinha. Já tinha um funcionário da Receita Federal, né? Aí, o que acontece? Ele fazia isso, aí ele até conta a história de um oficial que fica lá, tilintando a espada dele, e aí ele fica num embate com esse cara durante um bom tempo, até o cara se render a ele. Então, assim, ele tinha prazer em humilhar as pessoas e aí começa, ele está na casa dos 40 anos, né? Assim, a história, né? Ele está na casa dos 40 anos e ele está fazendo uma reflexão sobre quem ele foi até então, né? Ali quando ele tinha 20 e poucos anos, que ele era funcionário público. Então ele é uma figura rabugenta, amargurada, cheio de si, arrogante e intratável.
qualquer semelhança com o funcionário público médio de hoje não é mera coincidência. E a maior agonia do homem do subsolo, né, desse homem aqui, era ele sentia que ele era que mesmo sendo um homem de atitudes ignóbeis, ou seja, de atitudes ruins, de maldade, ele achava que no fundo ele poderia ter sido um homem essencialmente bom. Assim, o livro inteiro assim, ele fica nessa coisa meio contraditória, assim. Aí ele até fala assim, se alguém tivesse trazido para mim um agradinho, né, o funcionário público, né, ela fizesse uma gracinha para mim, eu até poderia me tornar uma pessoa bondosa, né. E ele fala, assim, que ele poderia ser, e que ele vivia, ele usa a frase assim, que ele vivia apenas para assustar passarinhos em vão, e ele se divertia com isso. Então, ele chegou à conclusão que ele nem tinha condições de se tornar uma pessoa efetivamente má, que ele achava que ele não era mal o suficiente, que ele não conseguiu ser mal, um maldoso mesmo, embora ele fizesse essas maldades, e nem muito menos uma pessoa boa. Aí ele fala assim, nem canalha, nem honrado, nem herói, nem inseto. E ele fala muito assim do inseto, ele fala uma hora que ele é rato, ele fala de uma barata, eu até acho que até tem uma certa origem aqui da metamorfose de Kafka, aqui no livro dele. Então, ele tinha um detalhe, ele considerava a generosidade uma coisa inútil. E que se ele fosse generoso com alguém, isso apenas iria causar mais sofrimento nele. Agora você imagina uma pessoa que não é capaz de ser bondosa com o próximo, de praticar a virtude da bondade, né? Porque ele sente que se ele for bondoso, ele vai sofrer com isso. Isso é estranho, né? Então, e assim como a gente vê hoje em dia os jovens, né? A maioria dos jovens, eu mesmo fui diretor de cursinho jurídico, eu cuidava de um cursinho jurídico que era de uns juízes federais, e eu fui no auge dos concursos públicos, eu vi aquela multidão de jovens fazendo concurso público, apenas porque queria ter um cargo, queria ter uma estabilidade. Não é que a pessoa, de fato, tinha amor, vocação pela carreira. Vocês são concursados? Aí, isso, as pessoas passam já pensando em aposentadoria, passam já pensando também no próximo aumento. Então eu sempre falava assim, que um servidor público médio, ele está condenado a eternamente ser infeliz, porque ele sempre vai achar que ele está ganhando pouco, que ele não está corrigindo o salário dele, porque ele está preso num cargo que ele odeia. E esse homem do subsolo, ele também diz isso, ele fala assim, ele não tinha prazer nenhum em ser funcionário público, ele tinha aceito o emprego apenas para não passar fome. Então a maioria desses jovens vai porque não quer passar fome, não quer ter que ir empreender na advocacia ou qualquer outra coisa, e ele escreve exatamente a fim de ter algo para comer. Ele fala, aceitou o cargo a fim de ter algo para comer. Mas aí, passado algum tempo, ele recebe uma herança, aí de uns 6 mil rublos, e quando ele está narrando a história, ele já está aposentado, porque ele pegou essa herança, pediu exoneração do cargo dele, arrumou um quartinho, um cubículo bem pequeno e bem assim, sujo, para ele morar, e ele vivia daquele dinheirinho ali que, em tese, ele recebeu ali como herança. Ele diz assim, entre aspas, tem um quarto ordinário no arredor da cidade. E ele vivia em São Petersburgo, né? E São Petersburgo é uma cidade cara, mesmo naquela época já era uma cidade cara para se viver. Ele vivia como se fosse um subúrbio. E São Petersburgo é uma cidade que foi criada num pântano. Então acho que talvez tenha uma história aí sobre o subterrâneo, o fato da cidade de São Petersburgo ter sido aí forjada em um pântano. E o homem do subterrâneo, ele se considerava muito inteligente, acima da média. E aí, por isso, ele sofria. Ele achava que ele tinha ele falava assim, uma consciência muito perspicaz é uma doença. Porque ele se sentia um cara inteligentíssimo, um cara perspicaz, um cara antenado. E ele dizia que São Petersburgo era a cidade mais abstrata e meditativa de todo o globo terrestre. E se você olhar Brasília, que foi feita aqui, é mais ou menos o mesmo sentido. São Petersburgo foi criada para ser uma cidade burocrática, uma cidade meditativa, uma cidade abstrata. E aí a gente tem um paralelo aqui no Brasil com Brasília. E ele diz o seguinte, em outro momento, ele diz assim, em primeiro lugar, tenho culpa de ser mais inteligente que todos à minha volta. Olha só como ele se achava, né? E ele até tinha uma certa vergonha, um sentimento de culpa, porque ele se sentia, ele era humilde, né? Humildade, né? Igual aquele pobre lá que você desbarrou com ele. Então, durante todo o livro, ele utiliza... aí ele faz uma menção, também ele usa muito a frase belo e sublime, então ele era um cara que entendia o que era belo e sublime, e quando ele faz essa frase belo e sublime, ele está fazendo uma menção a um livro chamado Observação sobre os Sentimentos do Belo e do Sublime, que tinha sido escrito por Immanuel Kant, em 1764, quer dizer, quase 100 anos antes, Kant tinha escrito esse livro, né? E é uma expressão muito popular entre os intelectuais russos, especialmente aí os entoadinhos, né? Que ele considerava aqueles intelectuais, os caras que, tipo assim, falava demais, né? Não fazia nada, só ficava ali conversando, né? Daí ele tem uma frase que ele diz assim, quanto mais consciência eu tinha do bem e de tudo que é belo e sublime, tanto mais eu me afundava em meu lado, tanto mais capaz me tornava de imergir nele por completo.
Então, assim, ele se sentia... Ele falava do subsolo, era nesse sentido, assim, era um lugar onde ele se escondia mesmo. Porque ele era tão diferente, tão especial, que ele tinha que se esconder do resto das pessoas. E essa frase, obviamente, ele tinha uma dose de consciência do pecado dele, que era, assim, que ele era um cara ignominioso, assim, um cara maldoso, né, perfídia. Então, era especialmente doloroso para ele ter essa consciência do que é belo, do que é nobre. É como se fosse assim, você tem uma consciência elevada. Quem já viu aqueles gurus, assim, né? Aqueles caras que chegam assim no lugar, assim, ele tá assim, parece que ele está no mundo além, acima de todo mundo, né? Aquela coisa sublime, a pessoa acima do bem e do mal. Só que ele tinha essa, digamos, essa consciência, e a postura dele, as atitudes dele eram de uma pessoa que fazia maldade por prazer. Então há um elemento de sadismo, e aí nós vamos ver mais na frente também de masoquismo no personagem. Porque em vários momentos ele cria situações para ter um oficial que ele fica disputando uma cena engraçada, assim, que todos os dias ele passa por um lugar, e quando ele vai vindo no caminho, vem no outro rumo um oficial. Aí, esse oficial não desvia do caminho. Aí, no último minuto, ele tem que desviar, ele tem que sair da frente, o cara quase derruba ele toda vez. E ele fica indignado, por que ele não firma o passo e bate de cara com o cara ou faz o cara desviar? Porque ele acha que ele tem que se sobressair. Aí ele viaja nisso, ele começa a perseguir o cara, descobrir quem é o nome do cara, onde ele mora. Aí ele começa a fantasiar o dia que ele vai topar com o cara, que o cara vai dar um tapa nele, ele vai chamar ele para um duelo, tomara que ele me mate. Então, assim, é um negócio assim, é um livro inteiro, você lê, fica uma angústia, assim, parece que vai explodir uma bomba a qualquer momento. É um personagem estranho, assim. Ele não é um livro assim que você lê ele e sente prazer. Você lê o livro, você sente a angústia do personagem, né? Você vê que tem alguma coisa errada com esse cara. Eu lembro assim, até tem uma passagem de Paulo, né? O apóstolo, quando ele diz assim: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, assim, Paulo, teve algum momento que ele teve essa consciência de que ele queria fazer um bem, mas ele não era capaz sozinho, ele precisava da graça, da misericórdia de Deus para poder conseguir fazer o que era certo, né? Então, de uma certa forma, eu acho que está isso implícito no personagem, só que não é num sentido mesmo que Paulo, assim, de humildade, mas num sentido, assim, dele entender isso, mas agir de forma abjeta. E ele tinha, aí tem uma frase dele que ele diz assim, que ele sentia um certo prazerzinho secreto, anormal, ignobelzinho em agir daquela forma com as pessoas. Ele é uma pessoa que vivia sendo humilhada e humilhando os outros. Ele magoa as pessoas, mas com a intenção de fazer com que as pessoas deem atenção para ele. E ele mesmo assim se que ele usa. Aí também há muitos traços no comportamento dele que demonstra uma exagerada baixa autoestima. Então ele era assim, ele tinha uma baixa autoestima muito grande, né, o masoquismo. O que ele chama na história de terrível amor próprio, na verdade é um sentimento grave de inferioridade, que ele tenta vencer, né? E aí ele tenta vencer sendo cada vez mais desagradável. Esse é o problema. E aí, em um dado momento, ele declara que se alegraria em receber um bufetão, que diz que decorreria um prazer derivado do desespero, porque se ele arregaça o bufetão ele fica desesperado, e é justamente no desespero, segundo o personagem, que ocorrem os prazeres mais ardentes. Ele diz isso num determinado momento aqui no livro. E aí ele faz outro ponto que é bem interessante, que ele faz uma contraposição entre os homens diretos e de ação, né, que são os ignorantes. Os homens de ação são os ignorantes. Por exemplo, uma pessoa que vai lá e trabalha, e faz acontecer, e que é bem sucedida, e que faz tudo certinho. Essa pessoa direta e de ação são as pessoas ignorantes, as pessoas sem noção do que é as coisas sublimes e elevadas. E ele fala do homem de pensamento, que é ele, né? Ele é o homem do subterrâneo, o intelectual, aquele que é incapaz de fazer qualquer coisa na vida prática. Ele fica só ali pensando, elucubrando as coisas. E aí ele luta contra o determinismo, né, que é assim, aquele fatalismo da existência, não fazendo absolutamente nada. Como se fosse assim, eu não vou aceitar o determinismo, não faz nada, só fica pensando naquilo. E aí, para a gente já ir quase aqui para o final dessa primeira fala nossa aqui, a segunda parte do livro, ele vai se oferecer para participar de uma festa de despedida. Tinha um grupo de jovens que era da escola dele. E ele odiava esses caras. E esses caras achavam ele desprezível.
não eram amigos de escola, eram pessoas que ele teve que conviver, e um deles, ele odiava em especial, que era o que iria viajar, né? Que era um cara que ele odiava muito porque o cara era bonitinho, exatamente, que ele era bonitinho e inteligente, e o cara bom com as mulheres, e tinha uma certa posição social, então ele tinha muita inveja desse cara, e por isso ele odiava esse sujeito. E aí os amigos dele iam fazer uma festa, um jantar, né, de despedida, e o homem do subterrâneo, ele chega ao ponto de pegar os últimos, acho que é 6 ou 7 mil rublos, os últimos dinheiro, que é 7 rublos, né? Não é 7 mil, não, 7 rublos que ele tinha no bolso, que era o dinheiro, inclusive, de pagar o empregado dele, que tinha um empregado mal-humorado, né? Que eles viviam em rusgas, né? E esse empregado, ele tem umas cenas engraçadas, assim, que o empregado, ele não cobrava dele o pagamento. Ele ficava olhando pra cara dele, assim, fazendo, assim, sabe, oprimindo ele, e ele ficava tão puto que ele ia lá e pagava o cara, né? Assim, então, assim, era um negócio meio esquisito, assim, uma relação estranha, um empregado que ele odiava, mas mesmo assim o cara estava ali. Então ele pega o dinheiro que ele tinha separado para pagar esse cara, que era o salário do mês do cara, ele já tinha pegado dinheiro emprestado, tinha feito um escambau para participar disso tudo. E investe nesse tal desse jantar. Só que ele chega lá, os caras tratam ele da pior forma possível, sim? Pode deixar em cima aí. E eles tratam ele da pior forma possível, e ele se impõe, ele se oferece para participar. Só que assim, sabe aquela coisa desagradável, quando você tem uma pessoa que ninguém gosta no grupo, mas o cara quer participar de uma situação feliz, um momento agradável, e aquela pessoa, aquilo ali estraga toda a alegria do negócio, e ele passa o jantar inteiro ali, ranhento, o tempo inteiro, ele fica andando de um lado para o outro, assim, para irritar os caras, aí ele fica fazendo coisa para poder chegar a um ponto de brigar, os caras bater nele, chamar para o duelo, entendeu? Se ele for para o duelo seria bom, ele morreria, pelo menos ele morreria como se fosse num combate, alguma coisa assim, e aí tem um momento que o pessoal deixa ele sozinho, termina o jantar, e aí eles vão embora, acho que parece que tem um prostíbulo, né? Eles vão para um lugar lá, ele descobre onde eles vão, ele pega uma carruagem lá atrás. Quando ele chega lá nesse prostíbulo, os caras já tinham vazado, já tinham ido embora, não estavam mais lá. E ele estava disposto a ir lá para dar um tapa na cara do cara, que não fez nada para ele, mas porque ele queria provocar ele para o cara bater nele, porque ele se sentia humilhado de não ter conseguido nem ter tido a atenção do cara ao ponto do cara bater nele. Então é um negócio meio maluco, né? Esse personagem. E aí ele encontra uma prostituta chamada Lisa, uma moça, como se fosse de uma cidade do interior, que foi parar ali naquela casa de prostituição, porque ela não tinha dinheiro, ela era muito pobre, e ela estava precisando de sobreviver, e ela foi... E aí ele humilha ela de uma maneira assim, tão grave, assim, ele fala para ela, você vai ser usado aqui, daqui a pouco você vai pegar uma doença, você vai ficar aí, eles vão te jogar na sarjeta, ninguém vai querer saber de você, e bota ela para pensar na situação dela de uma maneira assim, muito intensa. E aí ele chega a dar esperança para ela, como se, tipo assim, dá o endereço dele, depois ele se arrepende, né? Ele dá o endereço, ele fala assim, vai lá, ele dá a entender para ela que ele estava disposto, ele estava falando tudo aquilo ali por bondade, e porque ele estava disposto a salvá-la daquela situação. Só que aí a menina, humilde, né? Ela acredita dentro, fica ali, puxa, esse cara vai me tirar dessa situação, vai me ajudar, né? E aí ela vai no endereço dele. Só que ele morava num quartinho assim, né? Que parecia um muquifo. O interessante é o seguinte, que esse personagem aqui do Homem do Subterrâneo é o protótipo do Raskolnikov. Quem leu Crime e Castigo vai ver muitas características do Raskolnikov, que é o personagem, o rapaz que mata a velha usurária lá em Crime e Castigo, está muito forte nesse personagem aqui, o protótipo do Raskolnikov no Memórias do Subsolo. E aí quando a prostituta vai lá no quartinho dele, a roupa dele estava toda poída, ele fica com vergonha, aí ele humilha ela mais ainda, assim, trata ela assim da forma mais abjeta, faz a menina chorar, fica com ela, sabe? Ele destrói a mente dela, mas ele faz assim, um negócio abjeto dela, assim, sem nenhum motivo, sem nenhum porquê. Só porque é o prazer de humilhar alguém. Já que ele era humilhado pelas outras pessoas, ele tinha que humilhar pessoas que fossem mais, entre aspas, fracas. E aí, abandona ela lá, deixa um dinheiro lá que ele estivesse pagando o serviço, ela nem pega o dinheiro, ela vai embora, some, e aí ele já está com 40 anos, né, já está lembrando disso tudo, né, porque naquela época que aconteceu tudo isso, ele tinha 20 e poucos anos, 20 anos mais ou menos, e essa, basicamente, é a história do Homem do Subsolo. É um livro que, como diz, a leitura dele provoca na gente assim, um sentimento estranho, mas ao mesmo tempo ele traz muitas coisas importantes para a gente entender o que estava acontecendo já na Rússia lá atrás e que, se você olhar, até hoje está se refletindo na nossa sociedade. Todas aquelas ideias. É um clube de leitura. Na escola? No instituto. Então é isso.
Tá certo. Mas assim, Dostoiévski é esse autor que é fora de série, inspirou muita gente depois dele. Muita coisa que acontece hoje no mundo. Se você olhar os livros dele, por exemplo, aqui eu trouxe aqui os Irmãos Karamazov, os personagens desenvolvidos em Irmãos Karamazov, você tem até hoje esses mesmos tipos, né? Essas pessoas, e é importante a gente ler e entender, às vezes, o contexto em que essas obras foram escritas, para que a gente possa entender que a gente não está brigando contra coisas novas. Não surgiu outro dia. Também de 1800 bolinha, talvez até antes, né? Essas coisas aí flutuando aí na mentalidade das pessoas, e a gente está pagando um pato hoje de algo que não é de agora. Então, essa seria assim a primeira parte da nossa conversa. Pode ir.